Bom dia, Mônica Freitas. Sextou. Bom dia, Gaete. Sextou e um dia lindo pra gente agradecer pela vida, agradecer a Deus, né? Que Deus nos cuide, nos proteja, nos guie, né? E nos dê uma ótima Sexta-feira Santa. Exatamente. Agradecer a Deus que entregou o seu único filho, né? Para nos salvar. E por isso nós comemoramos a Páscoa nesse próximo domingo. Isso mesmo, e a gente não poderia deixar de estar ao seu lado, né, trazendo para vocês os destaques. E hoje a gente resolveu fazer até um agradecimento não só a Deus pelo dom da vida, pela saúde, não só para nós, para a nossa equipe, para todos, né, que nos rodeiam no mundo, mas também a gente agradecer por as semanas, né, a última semana que a gente teve de estreia, de muita parceria e gratidão, dedicação de todos, para que o programa tenha sido e continue sendo esse sucesso, né? A vida da gente, Gaete, tem essa mudança de chave do nada. Aí a gente fica se perguntando, às vezes, por que uma coisa acontece, por que isso. Às vezes a gente até tem tantas bênçãos que a gente diz assim, meu Deus, será que eu mereço tanto? É verdade. Né? Mas Deus é que está no comando de tudo, Ele que sabe, a gente só tem que agradecer e nada de reclamar, porque só em estarmos aqui para contar as histórias é o que importa, né? É isso, olha, e para você que perdeu, nós vamos te mostrar os detalhes da festa de lançamento do Atualiza Aí. E também vamos te contar sobre a polêmica envolvendo Gabi Martins, a cantora que foi acusada de plágio pelos internautas, Gaete. Vai ter entrevista exclusiva também que a gente vai reviver esses momentos, não é? Exatamente, entrevista exclusiva com o Padre Nildo, que é fundador da tradicional Missa da Misericórdia. E tem ainda bombas, tem entrevista aqui comovente com um grande jornalista. Então, assim, a gente vai conversar com você que está com a gente na palma da mão através das nossas plataformas digitais. TikTok, Kuai, Instagram, YouTube, já vai seguindo, se inscreve no canal, compartilha pelas redes sociais, porque o Atualiza está só começando. Então, atualiza aí! E olha, Gaete, a gente já começa com ela, a nossa grande estreia, né? A gente te leva até a festa de lançamento do Atualiza Aí, um evento recheado de gente bonita, música e teve muita expectativa, viu, Gaete? Vamos conferir? Vamos, porque foi demais e foi, assim, um grande marco pra gente. E você merece rever. Convidamos nossos amigos da imprensa, alguns não puderam estar presentes, mas vão sentir um pouco de como foi esse nosso primeiro encontro, porque vamos ter muitos outros, mas foi uma forma de trazer todo mundo para conhecer aí a Estação I, né, nessa era digital, com o IEL TV. O Yeldson, desde o ano passado, em outubro, já iniciou com o seu programa IEL TV, todos os dias, de 1 às 3 da tarde, trazendo aí os nossos amigos Cachorrão, o Kerly, o Tony Kerly e também aí a nossa querida Teônia, né, que tá de casa nova, inclusive. E foi um sucesso. O que você sentiu nesse dia? Olha, eu senti muita emoção, uma alegria. Eu não pensava, eu imaginava. A gente quando vê a coisa na prática, a coisa acontecendo, a gente ali tem uma percepção maior do sucesso que foi a entrega desse produto, né? A gente está entregando hoje aquele na prática. Indo para a palma da mão. Indo para a palma da mão. Mas é assim, o sucesso, gente, de vendas, o sucesso, a recepção que teve por parte da imprensa, né? Que esteve aqui presente, né? Observando as mensagens que chegavam na nossa rede social, através do direct, através do WhatsApp e de todas as outras redes sociais, é um negócio de deixar qualquer um de cabelo em pé. Teve gente que disse até assim, nossa, já era a hora, já estava demorando, porque as pessoas querem praticidade na sua vida e muitas vezes até no trânsito coloca o celular ali e já fica ouvindo, né? Porque você não vai observar, mas você vai ouvindo no trânsito a gente, tendo essa conexão ainda maior. E o melhor de tudo, você pode estar encaminhando, porque tudo fica lá salvo nas nossas redes sociais, no nosso YouTube. E, como a gente sempre fala, o corte, que são aqueles principais momentos, os trechos da entrevista, dos nossos parceiros que vêm lançar novidade aqui no programa em primeira mão. Então, você vai ter tudo isso com maior facilidade na palma da sua mão. E estamos ao vivo nas plataformas YouTube, Kuai, TikTok,
né? E o Instagram, que a gente não poderia faltar. Daqui a pouco já tá tudo atualizado por lá. Já vai seguindo a gente também, seguindo as nossas redes sociais e encaminhando para todas as pessoas, porque pra gente tá sendo um momento de muita felicidade, né? E daqui a pouco o Padre Newton vai estar aqui com a gente, trazendo esse momento de bênção. Ele está nesse momento, inclusive, conhecendo aqui todos os estúdios, né? Aqui do Yelcast, YelTV, a estação por completo, né? Fazendo essa imersão, porque aqui, como o Yeltsin falou, não tem nem janela, porque a gente perde a noção do tempo, né? Essa é uma maravilha. A gente entra, mas não dá vontade de sair. Olha, Mônica, claro, segue lá, @PGM, PGM atualiza aí, claro, @Yelcast, tá bom? Inclusive, o nosso Instagram já está sendo atualizado com todos os fatos do coquetel, as notícias, inclusive os parceiros. E aproveitar e agradecer quem me veste, né? Que eu tô hoje toda de bonequinha de luxo, toda essa pegada digital também. Ai, me mostra o que você tá vestindo. Coloquei meu bom meião, né? Da Shein. Olha, Mônica, em meio a uma agenda agitada, Gabi Martins viu seu nome envolvido em uma polêmica na internet. Internautas acusam a cantora de plágio em vídeo que circula na internet. A gente te conta, claro, todos os detalhes. Pela Gabi Martins. Você sabe que existe uma cantora chamada Ju Marques. Sou seguidora dela. No TikTok foi quando eu conheci. Ela é, se eu não me engano, lá de Açailândia, né? Açailândia, no DF, no Distrito Federal. E aí, o que acontece? A Ju fez o maior sucesso pelo Brasil. Tá fazendo. Isso. E ela tá fazendo. Então, o conteúdo dela viralizou. E, de repente, uma cantora, uma ex-reality show, pra ser mais claro, uma ex-BBB resolveu, literalmente, plagiar o conteúdo dela na internet. Será que, como tudo que a Gabi Martins toca não vinga muito, ela como cantora também não fluiu? Menina, mas é porque ela tem uma carreira meio flopada, né? Guedes, se fosse você, por exemplo, chegando num bar, tentando fazer um plágio aí da cantora oficial, né? Que é a Ju Marques. A Ju Marques. Me diz, será que daria certo nós dois? Chegando num bar assim? Vamos tentar. A gente tenta já já. Mas a Gabi não deu muito certo, não. As pessoas estão indo na rede social falar sobre o plágio, falar que ela não tem autenticidade e é meio constrangedor. A gente sente que ela, assim, não tem muita graça, não tem muito sal na interpretação. Será que tem como a gente colocar, primeiro, para quem ainda não conhece a Ju, um trechinho da Ju, como é que é o trabalho dela, como é que ela chega aí nos bares, pra gente sentir primeiro a oficial. Ó, é a oficial. Gente, ela chega no bar, Gaete, aí começa. Ela começa a tocar, a cantar e Isso. O melhor de tudo, gente, os hits que ela faz ali em inglês e vai dando no embromation, dá tudo certo. E ela procura, assim, uns cenários bem raiz, como a gente diz na internet, né? Copo americano. É um copo americano, uma cerveja, uma boa caixa de som. E ela começa a cantar maravilhosamente Ela bem. tem um parceiro também no teclado que acompanha ela, né? Em algumas das gravações. O jeito dela sentar na cadeira é muito bom, porque isso lembra muito o bar da periferia, Sim. do subúrbio. É maravilhoso. E a Gabi foi tentar fazer isso, né? Tem como colocar a oficial primeiro, pra depois a gente colocar a Gabi? Ó o paralelo aí, ó. Olha. Vamos ver, confere. Ó. Dá até vontade de... Ah, vai tomar uma, né? Exatamente. Mas hoje é segunda-feira, calma, segura. Foi por isso que ela viralizou no Brasil inteiro, porque ela chega chegando, gente da gente, espontânea, autêntica, e aí abraça a galera e começa a cantar. E você vê, eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado da tela, com o celular na palma da sua mão, deu vontade também de dançar, de mexer o esqueleto e começar a segunda-feira com tudo. Aí a Gabi foi imitar. Tudo bem, ela pode, todo mundo pode. Eu vou já tentar com o Gaete pra ver se dá certo. Mas aí, vamos ver. Você aí que tá do outro lado vai me dizer se você aprova ou não. Confere. Vai, Gabi! Ai, que lindo! Aí é a oficial, aí é a Ju. Vamos ver a Gabi. Tem começo que o fim nem passa na cabeça. A voz não é a mesma. Até que um belo Ela não é da mesma dia, qualidade, né? esse dia chega Os comentários pegaram muito mal, essa é a verdade. A Inclusive, repercussão é péssima. a gente tá ao vivo pelo YouTube e começa a subir já. O chat já tá o louco. chat já Não, tá o louco nosso lá, chat galera. já tá louco. Assim, Calma. pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Então, assim, É. certo. E olha,
Você pode conferir, se você for no TikTok, você vai ver, inclusive, esse já foi, acho que é o segundo, né, vídeo da Gabi, tentando fazer aí esse plágio da Ju, mas não vingou. A Posso gente, dizer uma inclusive, quer depois coisa? tentar conversar com a Ju pra saber da história dela, todos os detalhes. Justamente, a nossa produção, inclusive, está em contato com a Ju. Gente, pode dizer uma coisa? A Gabi, ela já casou. Ela já teve um relacionamento, né, com Thierry. o Thierry. Ela já tentou, inclusive, tentou, assim, eu falo assim a palavra aparecer, mas ganhar uma certa visibilidade. Uma certa visibilidade. Sim. Mas agora ela tá fazendo essa tentativa. Pode, amiga, mas olha, pra você não passar, né? Pra gente não ficar Para com não vergonha passar alheia. vergonha, é. Vamos tentar outra coisa. Eu sei que ela já passou pelo sertanejo, que ela já passou por outros estilos, mas eu acho que esse não combina com ela, É. sabe? Eu também acho que não vingou, vou ser sincera, né? Realmente aqui a gente tem que falar a verdade. E realmente não deu pra você, Gabi. Vamos tentar uma outra vibe aí, alguma outra coisa, porque não dá certo. E agora nós vamos relembrar ele que arrasta multidões com mensagens de fé e de esperança. Nada melhor para uma sexta-feira santa a gente relembrar aí a entrevista exclusiva com o Padre Nilton, que falou sobre a trajetória da Missa da Misericórdia, que é, e também o que move, né, na verdade, a celebração há tantos e tantos anos e o destino final agora da Missa da Misericórdia. Você confere os detalhes agora. A gente vai receber um dos padres mais queridos dessa Teresina, desse Piauí. Seguido, né, por mais de 70 mil pessoas nas redes sociais. Né? É um padre que a gente sente que é do povo, é popular, sabe o que faz e carrega a sua marca, a sua autenticidade. E tá aqui hoje, a gente recebe ele, Padre Nilton Pereira, não é, Mônica? Padre Nilton, sua bênção mais uma vez, em nome de todos os nossos seguidores que estão nos assistindo, internautas que estão nos assistindo, né? E que a gente tinha muita vontade de lhe receber. Já trabalhamos em TV, inclusive não fomos, vou até soltar essa, né, Gaete? Não era permitido, né? Por conta E não era, padre. É porque a TV é do bispo. não pelo padre, mas pela religião, de fato. Né? Mas, enfim, águas passadas. Vamos para as nossas curiosidades que a gente tem, né? E tenho certeza que você que está aí também com a gente na palma da mão, pode também já ir enviando aí o que você tiver de dúvida, que a gente está aqui, o padre que pode responder tudo. Então, assim, um bom dia a vocês, Bom né, dia. Gaete e Mônica, né? É muito bom chegar assim num programa desse, né? Alegre, que nos ajuda também a atualizar, não é? Não só atualiza vocês, mas a gente que está em casa atualizando junto com vocês. Então, assim, parabéns, o espaço muito bonito. Obrigada. E eu creio que aqui é só sucesso, né? Só sucesso. E é com as suas bênçãos que a gente inicia, né? Com essa firmeza, com essa certeza de que Deus está sempre no comando de tudo, está sempre conosco e não nos abandona nunca, que é algo que você sempre enfatiza, inclusive a rede social, a era digital, que é a que a gente está entrando nessa fase agora, você já vem já há algum tempo trazendo e estando mais próximo aí, não só dos seguidores, mas dos fiéis, de fato. Eu acho que a primeira coisa que vocês estavam falando sobre influenciador, não é? O maior de todos é Jesus Cristo, né? Como é que pode um homem sem nenhuma tecnologia e é seguido por milhões e milhões e milhões de pessoas, né? Utilizando exatamente a palavra, né? Eu acho que o poder da mídia hoje é a palavra. Uma palavra bem colocada, uma palavra bem dita, onde as pessoas estão, em um momento muito carente, né? De Deus verdade. e carente de afetividade humana, não é? Verdade. As pessoas estão precisando ser abraçados, ser amados, ser cuidados, não é? Então, por isso, eu costumo dizer assim, que é muito bom quando a gente tem um programa desse, que a gente pode sorrir, mas também ouvir vocês fazendo aqui reflexões muito profundas. E quem está em casa, com certeza, percebe isso, né? Percebe. É porque realmente vem de dentro, é de coração, né? Padre, vamos para o nosso bate-bola, né? Para começar, a gente quer saber de fato, né? Qual foi o real motivo da mudança de paróquia, né? Que a gente sabe que você por muito tempo ficou em uma paróquia, depois veio agraciar com toda a sua fé e transformar vidas com diversos testemunhos que a gente pôde acompanhar. Nós estivemos, inclusive, na Missa da Misericórdia, quando aqui na Morada do Sol, né, Gaete? Isso. E aí, explique pra gente sobre toda essa mudança. Ó, geralmente eu costumo dizer, não é? Que é uma coisa assim que eu queria deixar no passado, porque tudo que eu falo em Teresina é motivo de Polêmica. polêmica. Tudo cresce, não é? O padre é famoso. Tudo cresce. Assim, às vezes é uma palavra simples, né? Eu queria dizer assim que eu saí o bispo que chegou agora, Dom Juarez, não é?
ele tem uma proposta nova. E a proposta dele é que nenhum padre fique mais do que 6 anos numa paróquia. Ah, Então, diante dessa proposta, não é, eu também estou incluso nisso, porque eu sou um padre da arquidiocese. E aí, ele conversou comigo, nós conversamos, porque eu gosto muito, eu sou um padre obediente, mas para mim toda obediência só é sábia quando ela é questionada. Ih, olha aí. é verdade. Eu tenho um questionamento, que é o questionamento de vários internautas que mandaram. Eu sei que no nosso meio é complicado, meio midiático, né? Tem perseguição. E Igreja Católica também tem perseguição. Tem, porque a Igreja Católica é feita de homens, né? E Quem não é persegue, verdade. quem nunca nos persegue é Deus. Deus não persegue, Deus cuida, Deus ama Jesus. Mas onde tem ser humano, existe vaidade. E existe uma concepção de poder muito errada. Se nós entendêssemos o que Foucault fala, né, disse, escreveu, que o poder, ele passa de mão em mão. O verdadeiro poder é aquele que não está na mão de uma única pessoa. Só que a gente não entende isso. A gente quer perpetuar um poder que nós não podemos ter a vida inteira. Então, tudo é momentâneo, né? Chega a ultrapassar até limites. Né? Exatamente. Então, assim, e aí, junto com esse tipo de perseguição, vem inveja, né? Que é um sentimento tão mesquinho, tão Sim. podre. Mas eu queria dizer para vocês que a igreja é feita de homens, né? Ela é divina, ela se sustenta em Cristo, mas é feita de homens. Onde existe homens e mulheres, existe inveja, existe perseguição, existe tudo, né? Não deveria, mas existe, né? Existe. Aí. O senhor é muito popular. O senhor é seguido por... Quantos hoje seguidores o senhor tem nas redes? São quase 80. Quase 80 mil. É. Anda aqui. Já chegou algum partido pedindo para o senhor se candidatar? E se a igreja autorizasse Já. o senhor se Usa candidataria? o Vaticano autorizar. Já, sim. Até para ser prefeito, Terezinha, né? Olha aí. Mas eu creio, né? Eu creio que a política é algo salutar, não é? Quando a gente pega Aristóteles, Platão, que a gente vê tudo que é a política de fato, a base da política é muito bela. Mas ela se corrompeu, como se corrompeu a religião, como se corrompeu os meios de comunicação. E muitas coisas estão corrompidas. Então eu não me sinto confortável estar num lugar, não é? Onde a corrupção é muito mais vista. Porque existem lugares que a corrupção não se vê muito. E realmente num lugar assim de destaque, os olhos se voltam ainda mais. E com certeza, olha, é terrível, né? Eu tenho pedido muito a Deus que eu continue a ficar no meu canto. Praticamente eu não estou mais aparecendo no programa de TV, eu evitei isso. Estou evitando um monte de coisa, porque hoje, entre a razão e a paz, eu estou procurando a paz. Rapaz. Não é à toa que você vem trazendo, quando a gente abre o nosso Instagram, eu que sou seguidora fiel, a gente sempre acompanha os vídeos que traz aquela mensagem do dia, aquela reflexão, e a gente olha assim pro Padre Nilton na palma da mão e a gente diz assim, parece que o Padre Nilton está falando para mim. É verdade. É, exatamente. E às vezes a pessoa não entende, por exemplo, vocês têm o dom da comunicação. Outras pessoas têm também. Mas é de esse é seu, esse aqui que estamos fazendo é de vocês. Então ninguém pode. O problema do invejoso é que ele não quer ser igual, semelhante a você, mas ele quer você. Ele quer a tua vida. E quando alguém tenta roubar a nossa vida, ele acaba sofrendo, mas a gente sofre também, né? Isso, É. verdade. Aproveitando sobre o invejoso, inclusive, nós somos vítimas muito também, todo Ave mundo, Maria né, de Gaete? inveja. Ó, Olhe para a câmera, Padre, e fale realmente, eu sei que você já até deu início, né, sobre como a gente proceder, como a gente agir, mesmo em questão de não só atitudes, mas de fé e de oração, para que a gente sinta essa aproximação cada vez mais de Deus conosco e a gente consiga levar essa caminhada com mais fluidez. Até me arrepio só ao falar. Primeira coisa é você não viver em função do que as pessoas pensam. Quem não pode pensar mal de você é você mesmo. é verdade. É só isso. Se você sabe quem você é, você vai caminhando e deixando que as pessoas falem. Segundo, na Bahia se fala boca calada e pé ligeiro. Não anuncie seu projeto antes de fazer as pessoas, porque existem pessoas que é capaz de tirar algo antes de você começar. Terceiro, essa comunhão com Deus, esse encontro pessoal com Jesus. É ter pelo menos 1 minuto para falar assim, eu estou aqui, estamos juntos, nós vamos começar essa caminhada. E tentar, não é? Viver a fidelidade a Deus, porque é o único ser que merece a nossa fidelidade e o nosso amor. Por isso eu digo assim, se você agir dessa forma, você tem uma intimidade pessoal com Jesus, você caminha com Cristo e não sofre da maledicência de uma humanidade que procura todo dia tirar de você o que não é deles. É verdade. Sabe as palavras. Eu tô com uma curiosidade aqui, vocês estavam falando também sobre isso, eu vou me entrar. As pessoas estão com o costume agora de levantar na madrugada para
É o Graças a rosário. Deus, que bom, né? São os Que bom. sacrifícios, É, né? para rezar. Eu vou citar aqui nomes aqui. A irmã Kelly, que a Mônica sempre me manda, tô lá rezando O com ela no link. meio da madrugada. O Frei Gilson, né? Frei Gilson. Mas houve uma polêmica, eu acho que com o Frei Gilson. O que é que o senhor acha de padre e política junto? A gente sabe que no Brasil tem pastor que se envolvem. Ontem a gente viu, até o pai de santo da Anitta estava no meio do ato do Bolsonaro. Padre, religiosos e política, dá certo? Eu creio assim, né, que política, né, a gente não pode entender política só como partidária. Eu acho que o padre tem que ter postura política muito clara, não partidária. Porque sim. partidária, eu acho que os partidos tem tantos partidos que estão tão fragmentados, são coisas tão ruins que não beneficia aqueles o qual nós defendemos, que são os pobres. Então, assim, eu acho que partidária não, mas a política ela é iminente na vida do ser humano. O ser humano é um ser político, por natureza. Nós nascemos um ser político. E eu não posso, né, de repente, não dar o meu parecer, né, defendendo fulano ou ciclano. Tinha uma cidade na Bahia que tinha 2 partidos, um era verde e outro vermelho. Na festa de São João Batista é vermelho. Então, o Partido Verde queria que nós tirássemos tudo da igreja, porque eles queriam, porque não podia ter, por causa do outro partido. Então, esse é um tipo de postura absurda, radical. E quando fala, né, do Frei Gilson, quando fala dos padres que acordam de madrugada, irmã Kelly, eu digo sempre assim, ó, se você acorda de madrugada para você ter um dia melhor, para você ser uma pessoa melhor, e está disposto, ótimo. Agora, você passar a noite acordado para acordar de manhã e dar patada em todo mundo, zangada, irritada. Eu Porque fico o sono não perguntando. está completo, Eu, né? eu não Não levanto, serve de eu não nada. levanto porque eu gosto de dormir. Ah, E eu durmo muito não, bem, então eu quer não me dizer que o senhor levanto. Mas eu acho Existem que... outras formas de fazer um sacrifício, né, padre? Mas quem faz isso e se sente feliz no dia seguinte, maravilhoso. Agora, você não pode passar a noite para deixar a casa sem arrumar, sem cuidar das Ficar de coisas dos mau seres humor. humanos. Você cuida, passa a noite toda rezando e durante o dia você não faz a sua função, porque a oração é uma preparação para um dia melhor. Ou, de Então, repente, a gente vem aqui para a estação, aí fica com sono, dormindo pelas Não, cadeiras aqui, né? Não dá certo. imagine vocês aqui, passando a noite acordada e agora aqui fazendo... E a- O que vocês vão levar para quem está em casa, né? É Sono. verdade. Só Sono, sono. sono. Como é que fica a missa da misericórdia agora? Tem muita gente que tá assim com dúvida. Agora ele foi para a paróquia no Mucambinho, Santa Sofia, não é? Bom Jesus. Bom Vale. Jesus. E aí aquela estrutura toda do senhor vai junto, aquela estrutura pertence à paróquia da Morada do Sol. É Como é que fica interessante tudo? que a missa da misericórdia não é só uma missa, é uma marca. É verdade. Não é? Eu digo que a missa da misericórdia virou uma marca, né? Por mais que você mude, transforme, ela vai continuar sendo aquela marca. É como alguns líquidos que vocês consomem, né? Eu não consumo, não posso dizer o nome, Só não bebe. mas não bebo. É alguns líquidos que vocês consomem que eu não consumo, né? Aquele líquido bem pretinho que vem em uma garrafinha bonitinha, Sim. eu não tomo. Mas já mudou a fórmula não sei quantas vezes e ninguém nota, porque aquilo ali é a marca. É a marca. Se fizeram a marca. É verdade. Então, a missa da misericórdia é uma marca. Onde quer que vá, quando vá, ela pode ficar 10 meses. As pessoas o tempo todo pedindo, padre, nós precisamos da missa da misericórdia. Então, não importa, eu acho que, e aonde eu vou, vai, não é? Porque é uma espiritualidade que Deus deu a mim para poder distribuir com os meus irmãos. E que tem muitos testemunhos com... Você pode destacar, eu sei que são muitos, né? Mas destacar, assim, um dos mais recentes e que mais tocou o seu coração como padre, né? Inclusive. Para mim, o testemunho mais importante não é o milagre. Sim. Porque Deus curar uma pessoa de câncer é coisa pouca para Deus. Deus curar uma pessoa de HIV é quase nada. Mas o grande milagre é quando Deus cura a alma da pessoa. A essência. A essência da pessoa. Então, eu conheci uma pessoa que era alimentada pelo ódio. Então, ela se sustentava no ódio. Então, assim, o marido abandonou, ela vivia com ódio do marido, que já tinha outra família, que já estava muito bem, e ela morrendo. Porque, assim, ter ódio e mágoa é você tomar o veneno e esperar outro morrer. Outro não vai morrer nunca, quem morre é você. E essa pessoa, ela mudou de vida. Tanto que na empresa, os próprios funcionários falam, padre, essa pessoa é outra pessoa. Ela se tornou mais amável, mais querida. Ela começou a se sensibilizar com a dor do outro. E ela disse, isso foi um fato da missa da misericórdia. Esse é um fato que as pessoas não dão muita importância, mas para mim é um dos maiores, porque as pessoas nunca mais voltam a ser a mesma. E tem fato de pessoa, há pouco, uma pessoa com CA, não é? Um nódulo enorme no seio. E ela, o médico disse que ia fazer a cirurgia, ela chegou na missa e depois ela começou a usar um óleo bento exorcizado, né? Que não basta só o óleo se você não tem fé. E ela usou, e quando ela foi voltar para fazer os exames, para fazer a cirurgia, não tinha mais nada. E o médico disse, eu não sei o que é.
Mas eu sei o que é isso, chama Jesus. E esses milagres estão... Olha, nós somos acompanhados, às vezes, por 23 países, a Missa da Misericórdia. Olha aí. São Nossa. 23 países que acompanham pela TV Misericórdia. Então, é um público muito grande, não é? E que isso causa, às vezes, assim, Esse impacto, né? desconforto a algumas pessoas. E Falar- também, padre, você Ah. sempre está pelo mundo, né? Conhecendo e levando também um pouco dessa paz, da fé, da devoção. Afinal de contas, são muitos testemunhos, né? E a gente sabe que para Deus nada é impossível. Conta para a gente um pouco aí da sua experiência aí pelo mundo. Eu hoje conheço 27 países e graças à Missa da Misericórdia, né? Porque muitos países que eu vou, eu sou missionário da Misericórdia. Sim. A Espanha é o maior, não é? Eu ia muito à Espanha. Ultimamente eu estou parando mais com essas viagens. E lá fora, é interessante. Eu tava em Portugal, então, de repente, alguém fala, Padre Nilton. E eu viro assim, né? E digo assim, Como eu assim? acompanho o senhor. Eu estive em Roma, uma pessoa no aeroporto, falando italiano, eu só senti meu nome que eu virei, eu lhe acompanho. Então, assim, o mundo precisa de um Deus mais próximo, mais amigo. Nós estamos por aqui de pessoas que só oprimem. A política oprime, o meio de comunicação muitas vezes oprime, tem muitos que oprimem. Então, de repente, você precisa de um Deus que diga assim, não, eu te amo, né? Eu Como tô o com evangelho de você. hoje, né? Olha, mulher que adultera tem que matar. Por que tem que matar? Alguém não tem pecado, então mata ela. Quem não tem pecado, mata. Ninguém é coragem de matar alguém quando você, de fato, tem os seus pecados também. É verdade. Então, esse Deus que a Missa da Misericórdia passa é um Deus misericordioso, um Deus bom, um Deus que te ama. Não importa a desgraça que você fez, mas na hora que você volta, que olha para Ele, Ele abre os braços e traz de novo para casa. Então, esse é o Deus. E é o Deus que nós precisamos. Em um mundo cheio de carência, não é? Você está vendo as pessoas se expondo. Você vê pessoas assim, às vezes, né? Eu brinco muito, gente, pelo amor de Deus, não precisa tudo isso, não. Pessoas que andam expondo sua carne, né? Eu acho que você pode ser o que você quiser, mas você precisa se respeitar como Sim. ser humano. Porque se você não tiver logo esse amor por você próprio, né? E essa aproximação com Deus, então acho que nada flui, né, padre? E eu gosto muito de mim, né? Eu, quando cheguei aqui, o pessoal estranhava, porque meu aniversário, eu ia numa loja, eu fui comprar um presente, mandei a moça arrumar. Eu digo, faça um presente bonito, que a pessoa é muito exigente. Ela falou, o senhor deve gostar muito. Eu depois falei, agora me dê um espelho, olha. Aqui, olha, Nilton, Eu mesmo. feliz aniversário. Eu te amo muito, você é o cara. Olha aí. Então, se você não gostar de você, as pessoas te veem com os seus olhos. Você que diz para a pessoa quem você é. Então, se você não tem essa alegria, claro, isso, você ser o que é, causa muitas vezes as pessoas acham que você é tudo. Mas não se importa, seja tudo para você mesmo. E continue seguindo a caminhada. Com certeza, isso é bom Olha, demais. vai dar tudo tem certo. pergunta de internato chegando. A Michelle está perguntando se lhe confundem muito com o Padre Tony. É uma confusão. Hoje aconteceu aqui, né? E é interessante, né? Que um é branco, outro é negro, né? E as pessoas, eu acho que eles confundem mais quando ele fala em relação de conhecimento, eu não diria nem de fama, não, mas de conhecimento. Como o Padre Toninho foi o primeiro padre aqui, muito conhecido, né? Isso. Pelas pessoas. Praticamente a gente não pode negar que essa arquidiocese tem um peso grande do Padre Toninho, né? Porque, de fato, verdade. as grandes coisas dessa arquidiocese, quem fez foi ele no início, né? Então, quando vai chegando a gente um pouco mais novo, que a gente vai fazendo, não é para poder tomar o lugar de ninguém. Nós estamos aqui exatamente para dar continuidade. Porque já Padre Nilton passa. Passa. É verdade, a gente passa. Né? Porque o poder, a fama, ela é muito rápida, né? E a gente precisa passar por ela sem sofrer. Ai, que bom. Que maravilhoso, né, Mônica? Eu tô tão em paz que eu tava nervosa antes de começar o programa, porque tá sendo uma estreia pra Sim. gente. Tudo que é novo, né? A gente fica com aquele friozinho na barriga. Eu disse, Elton, eu tô gelada aqui. Mas logo que o Padre Nilton chegou, a gente sentiu já aquela paz, aquelas boas energias. Gostou aqui do ambiente, Padre, também? Não, assim, alegre, né? É. Eu gosto de coisa alegre. Eu acho que o ser A gente se humano, sente bem, né? A gente está cansado de coisas feias, gente. é verdade. Não é? Só tristeza, assim, só problema. Não, e assim, geralmente, as pessoas acham que beleza menos é sempre mais. O que é que tem esse cenário que chama tanta atenção? Né? A cor, São né? as cores no lugar certo. A beleza, né? Aqui é um lugar bonito, né? Ainda temos lá nossa amiga Serpente, que está ali. Isso, Como é o é nome a dela? Belarmina. Eu só tô Mas- com medo da pergunta de Não, Belarmina. Da né? Belarmina. Tá com medo? Eita, meu Deus do céu, ó. Ela não vai, não. Hoje eu pedi pra ela ficar quietinha. Não, com o padre você Mas vai ela é deixar. muito graciosa, viu? É.
né? E a serpente não é o nosso maior inimigo, não, pelo contrário. A serpente é um bicho que nos ensina a ser de fato, astuto, né? A gente ser vigilante, né? Aham. Ninguém vigia mais do que a serpente. Do que a serpente. Ah, é verdade. É por isso que a gente trouxe ela pra Verdade. cá, né, Gaete? Sempre a serpente. Tem serpente andando na missa da misericórdia? Não, né? Ah, tem serpente em todo que é lugar. É porque Por é isso como que os tem- haters, tem em todo lugar, né? Tem em todo lugar. Não, gente, Isso- olha, Ah, eu costumo dizer, não é? Em todos os lugares existem pessoas boas e ruins. Em todos os lugares existem pessoas. Porque como Cristo se personifica, não é? Em pessoas, o diabo também. Então tu não tem como dizer assim, o diabo não entra. Então a gente permite que o diabo esteja para ver se um dia o diabo resolve olhar para Cristo e mudar a sua vida. eu andando na missa da misericórdia, eu gosto quando o senhor fala assim, aqui a gente não aceita dinheiro de político. Não. Aí fica aquele climão no ar, 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio. É assim, eu fui, por exemplo, eu às vezes sou mal interpretado. Por quê? Geralmente, os políticos ele não tiram o dinheiro dele para ajudar a igreja. Primeiro que não existe dotação orçamentária para cuidar de igreja. Não existe. É verdade. Todo o dinheiro que vai para uma igreja que não seja tombada pelo patrimônio, isso é desvio de verba, gente. Não existe, não existe. Eu, por exemplo, na hora que a prefeitura me dá 10 latas de tinta para eu pintar a minha igreja, a prefeitura, de onde está saindo esse dinheiro? Da educação, da saúde. E, às vezes, eu critico que não tem educação, que não tem saúde, que não tem remédios, né, nos postos, e, de repente, esse dinheiro virou tinta para pintar a igreja. Aí vai dizer, o pato tá se contradizendo, né? Então, eu sou muito radical, né? Eu acho que se eu fosse menos radical, eu acho que aqui em Teresina eu tinha muito dinheiro, porque o povo daqui não tem problema de dar dinheiro para padre. Agora, o grande problema é de onde vem esse dinheiro. Então, assim, eu sou um homem que fiscalizo, porque eu não quero ir para o inferno, não. E meu filho. é isso que eu ia dizer, Pato, porque Deus está vendo, né? Deus está tá vendo. né? Então, eu já mandei, já devolvi a político o dinheiro que mandou, eu devolvi já. Já? Já, devolvi. Tanto, já devolvi de empresários injustos também, eu devolvi, na mesma proporção. Eu não consigo pegar o dinheiro. Ah, mas chega na igreja, lava, não existe. A igreja não é lugar de lavar dinheiro sujo, não. Então, dinheiro de igreja tem que ser dinheiro dos fiéis, né? Dos fiéis. Alguns não gostam de mim, porque dizem que eu sou muito radical. Mas mais radical do que eu é a palavra de Deus. Eu estou vivendo a palavra. Não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus. Não é? Senão, quando Judas vendeu Jesus, o dinheiro Jesus pegava, colocava no bolso para fazer caridade. O que é que ele fez? Jogou no campo de sangue. É verdade. Aí. É verdade. Verdade. Sabe as palavras, Ai, meu né? Deus. E é bíblico. Padre, a gente quer agradecer, né? Foi muito bom passar essa manhã, metade da manhã aqui com o senhor. Pedir mais uma vez a sua bênção a todos que estão aí na palma da mão conectados conosco, que inclusive muitos são já seus seguidores. E tenho certeza que quem ainda não é, passou a ser nesse minuto. Segue as redes sociais do Padre Newton, né? Estamos no momento de quaresma e vamos deixar uma mensagem a todos os nossos fiéis. E um momento de muita paz, né? E de muita fé. É porque a quaresma é um tempo muito, muito difícil, né? Acontece quase tudo na quaresma. Sim. Porque o povo, com certeza, nós estamos rezando mais. E Satanás fica doido com isso. Então, o que é quaresma? É um tempo de conversão. É mudar de vida. Nós precisamos aprender a nos amarmos a nós mesmos. Meus filhos, vocês não vão dar a ninguém aquilo que vocês não têm. Quem não se ama, não ama ninguém. Quem não cuida de si, não cuida de ninguém. Então, eu quero dizer para vocês, se a partir da agora da Páscoa, faça isso. Se leve você um pouco para passear. Eu digo assim, hoje eu vou me levar para passear. Eu vou me levar para tomar um café. Começa a gostar de você. Se mimar, como diz até os memes. Vá Vou me se mimar. Vou me mimar. Eu faço de vez em quando, eu vou para o cinema me mimar. Isso. Então eu fico no cinema, porque assim, a gente precisa estar bem para que as pessoas em volta da gente também estejam bem. Então eu espero que vocês, muito sucesso. Eu não vou ter Amém. dúvida, né? E vou começar a acompanhar, porque Sim. é um programa que a gente se diverte, mas é um programa que fala a verdade. E aqui a casa é sua, Padre, a estação está de portas abertas para recebê-los aqui, né? Porque não só você, como toda a paróquia, como todos os fiéis, estamos aqui de braços abertos. Então, Obrigada, muito sua obrigado. bênção Eu e posso dar sucesso. um beijo na Na Belarmina Ai, pode, fica à vontade. Gente, desculpa. Pode. Você disse que a serpente, Já que não... a serpente faz bem, então a serpente... Lulu, Vamos Calma aí. fazer jus aí, Calma aí. né? A serpente... Desculpa, diretor, enlouqueceu. O padre vai dar um beijo na cobra. Da Porque cobra. da Belarmina. Porque o que eu quero dizer para vocês é assim, Ah. que a gente precisa tirar esse mito de que a Da serpente cobra, né? é o grande mal da humanidade. Sim. O O estigma grande mal da o- humanidade é os seres humanos quando ele não é capaz de amar. Pronto. Olha, eu aí, quero ó. dizer para assim, ó. você, né? Vou dar um beijo em você, para você ser dócil, generosa e, por favor, né? De vez em quando você amorne a sua língua. Obrigada, Padre.
beijo da cobra. A cobra Ela está respondeu. perdoada pelo que fez com a humanidade, viu? Tá Obrigada, certo. padre, Gente, foi um sucesso. prazer. Que Deus te abençoe. Meu filho, que Deus Grande ilumine. abraço, Que vocês amém. continuem levando essa alegria, viu? Com tanta sinceridade. Com certeza. Vamos Obrigada. pra lá, Obrigado ó. a vocês. Deus Eu vou abençoe pra a cá, ó. todos. Obrigada, padre. Fique à vontade, porque agora, Gaete, me conta que a gente Ó. continua. Vou até lhe devolver a Belarmina. A Belarmina tá aqui afiada. Ela já Tá. recebeu a bênção do padre aqui, mas ela tem muita coisa pra contar, até boa também, né? Agora a gente abre o olho em plena Câmara Municipal de Teresina. Um vereador é acusado de contratar 2 louras para os cargos no gabinete dele. Tentou, inclusive, jogar a responsa para o prefeito. Mas a gente vai ver essa notícia que viralizou nas últimas semanas. A Belarmina vai soltar uma bomba diretamente do litoral piauiense. Certo? Olha, diretor. Bomba, 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 bomba. Por quê? Lá no litoral piauiense. Você tá até do seu lado. Corre que a gente Deus tem do 6 céu. minutos, viu? Quase falo o nome da cidade. 3 minutos. No nosso querido litoral piauiense, um prefeito, ao assumir o poder, se transformou da água pro vinho. Ele era amigo de todo mundo, era parceiro de todo mundo pegava na mão dele, inclusive muita gente ajudou ele. E de repente o cara virou as costas para todo mundo. Fez uma limpa, inclusive, gente, na última semana, uma limpa mesmo, dos nomes que não lhe agradavam. Mas enquanto todo mundo estava de olho em toda aquela confusão política, a Belarmina, estava de olho em outro tipo de traição. Não só traição política, mas uma traição no lado mais pessoal. Esse prefeito já havia trocado o dia pela noite. Ele entrava às 11 da noite na prefeitura, saía às 6. Virou uma espécie de prefeito morcego. Por quê? Tudo isso para não ver ninguém, para ninguém ter contato com ele. Nos últimos tempos ele não atendia ligação nem mais de uma deputada. Meu Mas Deus a do bomba céu. que a Belarmina trouxe, essa sim é bomba. A bomba que ela trouxe Conta, conta. é que a traição foi além da política e ele conseguiu tomar até a mulher do melhor amigo. Sério? A mulher do melhor amigo. Agora eu entendi. Meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, my God, né? Oh my God, já mesmo, dizia né? Jair Bolsonaro, popcorn mesmo. Ai, meu Deus oh, do my céu. God. Ó, a mulher do melhor amigo, eu pensei que isso não estava na rota, gente. E eu ouvi dizer mais detalhes que ele já deu até um carro para ela. Me deram a marca e Eu vou tudo. dar a dica pra ele. Vai lá na Dinda Deluxe pra você comprar pra ela muito ouro, inxalá. Inxalá mesmo. Olha, Gaete, após um AVC, a jornalista Eli Lopes mostrou sua força, sua superação, que você já acompanhou pelas redes sociais. Mas em um bate-papo exclusivo, ela mostrou pra gente, comentou sobre o tratamento, os desafios da sua nova rotina, como é que estão, inclusive, os planos daqui pra frente. E a gente fica muito feliz em ter recebido ela e ter compartilhado de muitos bons momentos, histórias e boas risadas. Recebendo a nossa querida Eli Lopes, olha só, minha grande amiga, né? E que eu sempre brinquei com ela dizendo... Tá, eu só vou aqui só mostrar um spoiler, gente. E que eu sempre disse pra você, né, Eli? É a mãe do meu filho. Filho que esteve sempre com você, muito bem criado, e que não largou a sua mãe em nenhum momento. E no principal, ele estava ali firme e forte. Já você conta que ela ainda tá colocando aqui o mic dela, né? Mas seja bem-vinda, maravilhosa e muito bom lhe ver assim. Obrigada. Gaete, que alegria. Eu tô, assim, eu estava ansiosa por esse momento. Pois eu tô é. arrepiado, porque meu pai já enfrentou o AVC pelo menos 5 vezes, né? E das 5 vezes ele saiu muito inteiro, tá? De tanto que ele tá nos assistindo em casa. E Seu ele Francisco. é um milagre, em forma de carne e osso, um milagre. Não é? E todo mundo que tem disciplina, que faz a fisioterapia... É um guerreiro, é um guerreiro. Mas muito disciplinado. Fisioterapia, não faltava, Não medicamento, pode tinha hora- desistir de lutar, né? Nunca, Jamais. nunca. Então, agora podemos dar as boas-vindas para a nossa querida amiga Eli Lopes. Que bom te ver, é o que eu já posso dizer de cara, né? E eu digo o mesmo, tava morrendo de saudade de vocês, do Gaete também. O Gaete sempre surpreende, né? Com um Sempre. cabelo diferente, Diferente. um visual diferente. Ele é desses. Igual você com multifacetas, que a gente sempre se encontrou nos Nós camarins. não temos né? medo de mudar, né, Gaete? Não, nunca, nunca, nunca. Jamais.
A gente anunciou desde o início do programa de hoje, ali, da atualização de como está o seu estado de saúde. E a gente pode ver que você já está até fazendo a pontinha do pé aí. Me conta aí a sua atualização, porque a gente já acompanhou todo um processo de como foi e tudo. Você chegou até a falar sobre a síndrome do coração partido, né? Bem dorama, né? Bem dorama. Pois é, eu acho que a gente não pode... As coisas que acontecem na vida da gente, Mônica, Gaete, a gente tem que lutar. Você não pode desistir de você. E o AVC, ele é um tapa na sua cara. Porque ele acaba com todas as certezas que você tem. Sim. Você tem certeza que você domina seu corpo, aí chega o AVC e ele mostra o contrário. Não é bem assim. Você tem certeza que todos os seus amigos são maravilhosos, que estão com você em todos os momentos. Aí vem o AVC, que é uma doença, né? Aquela história na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Aí, assim, eu tenho amigos que são do coração, não vão deixar de ser, mas que nem me ligaram para perguntar. Sobreviveu? Tá Isso. viva? Eu É ia isso que a gente ia perguntar, isso. né? Alguém largou a sua mão nesse período? Olha, eu tive duas certezas. Com quem eu posso contar e com quem eu não posso. E as pessoas com quem eu posso contar me surpreenderam, porque eu tenho que fazer o meia-culpa aqui, eu não estava valorizando devidamente essas pessoas. Porque são pessoas que estão ali do meu lado o tempo inteiro e eu não estava dando o carinho que eu deveria dar pela retribuição que elas me deram nesse momento difícil da minha vida. De segurar na minha mão o tempo todo. São anjos que apareceram no meu caminho e eu não posso me dar o luxo de desistir ou de fraquejar, porque esses anjos não querem que eu fraqueje. Eles estão do meu lado, então eu não posso, principalmente meu filho, né? Sim. Eu, no primeiro momento, eu sou uma filha, assim, um pouco, vocês me conhecem, Sim. né? Eu sou um pouco revoltada. Aí eu me revoltei. Meu Deus, por quê? Será que eu estava fazendo tanta coisa errada assim para ter esse cavalo de pau na minha vida? Você se questionou muitas vezes. Me questionei. E aí eu pedi para Deus. Deus, me responda, me esclareça. O Senhor é o único que pode me dizer por que eu. E aí ele me respondeu. Porque Deus é assim, quando você fala com fé, ele responde, né? Sim. Simplesmente, eu entendi. Se quiser parar esse processo, já pode, porque eu entendi. Eu entendi a missão, estou pronta para a missão que o Senhor quer que eu faça, que eu realize. Eu entendi tudo, o porquê e o para quê. Porque você tem que entender. Não é simplesmente se revoltar, porque não adianta. Já aconteceu. Agora E eu tenho pessoas que dependem de mim, do meu amor, do meu carinho, da minha força. Eu não posso desistir. Hoje você está passando por fisioterapia. Estou fazendo fono, estou fazendo fisioterapia, mas como o meu AVC foi isquêmico, existem dois tipos de AVC, o hemorrágico e o isquêmico. O isquêmico, ele não tem sangramento no cérebro, então ele é mais... Eu não sei nem se eu posso usar essa palavra, simples, entre aspas, né? Porque não existe nada simples quando tem um acidente vascular cerebral. Sim. Mas não afetou o meu lado cognitivo. Eu consigo compreender tudo que você diz e consigo raciocinar e elaborar uma resposta. Então, ok, né? Uhum. Não afetou a minha fala. Você está compreendendo o que eu estou falando, né? E a gente percebe que a cada dia está bem melhor. É a Santa Fisioterapia. Um beijo para uma todos os maravilha. fisioterapeutas maravilhosos que salvam vidas. O trabalho deles, Mônica, Gaete, é de formiguinha. Bem devagarinho, Sim. mas é aquela coisa, devagar se vai ao longe, né? Grandes Verdade. resultados, né? É. Os resultados vêm, mas você tem que ter paciência, porque é devagar. Eu senti que você ficou mais sincerona. Temos a Lila sincerona. o pessoal sem lá medo de de casa nada. diz que o AVC não atingiu minha língua. E continua do mesmo jeito pra pior. Mas você sabia Mas que é meu com pai senso de também, humor não. ainda melhor que a Eli, gente, pra quem não conhece, né? Nos bastidores, ela sempre teve esse senso de humor bem aguçado, né? Mas olha, o médico disse que o meu AVC foi... o ápice dele foi por conta do estresse. Então, o que é que eu posso fazer nesse momento?
Chegou o problema, eu entrego para a pessoa de volta. Sim. Eu revido. Não, vá com o seu problema Pois para é, lá. porque eu acho que nós todos, né? A gente acaba acumulando preocupações, passando raiva, como você disse, Você né? quer resolver os problemas do mundo Do e não mundo. dá. É. E aí o coração fica estressado, né? Se estressa. A síndrome do coração partido, ela é ocasionada por um estresse muito grande que você sofre. Aí dá no que dá, né? Essa preocupação, raivas que você cita, a gente pode citar para as pessoas que estão do outro lado aí, compreender, né? Porque raiva todo mundo passa, né? Mas, assim, aquelas coisas que você, meu Deus, por que que naquela época, por que que é com aquela pessoa, algo que você possa citar, para que a gente possa até ter como exemplo. Não, é de, por exemplo, não acumular os problemas. Tenta resolver, mas não se estressa. Sim. Tenta se acalmar. As pessoas vão fazer as coisas para você, Mônica, e fazem tudo errado. Aí você vai lá, se estressa, tenta consertar, tenta fazer você mesmo e acaba acumulando aquilo ali, né? Decepção. Te afetou Também decepção, sempre tem, né? A gente se decepciona, inclusive, com pessoas muito próximas. A decepção, ela só é grande, só dói, porque ela é com pessoas muito ligadas a gente. Que é na nossa cabeça a gente romantiza, diz, não, nunca vai me decepcionar, sempre vai me ajudar. E não é assim. Sim. Cada ser humano é diferente, né? É verdade. Não existem seres E o humanos trabalho, iguais. né? Você estava no local de trabalho, tudo de boa. Assim como a gente citou até agora há pouco a Luciana Gimenez, né? Que desfilou o carnaval, curtiu e tudo, e de repente teve essa situação da coluna. E hoje ela fala também da questão do trabalho, da correria, que ela também tem que desacelerar, né? Eu acho que Deus mandou o recado para mim, né? Desacelere, cuide de outros projetos, mas Ele sabe também que eu amo meu trabalho. Para mim é uma terapia, não é terapia, mas é terapêutico. Sim. Estar lá com os meus amigos, meus colegas de trabalho, fazer o meu trabalho. E assim, eu tive surpresas boas e surpresas ruins por conta do AVC e das pessoas, do comportamento das pessoas, né? Por exemplo, os telespectadores. Olha, eu recebi uma chuva, uma onda de amor tão grande que você está longe de imaginar. Eu me surpreendi, todo mundo que me cerca se surpreendeu. O próprio Torres, que é meu companheiro, Sim. diz, olha, eu não imaginava que tu era tão querida. E ele era meu informante o tempo todo, era no celular. E eu também Torres tive... é muito engraçado. Eu fiquei muito ele é. surpreso, porque quando a gente olhava as postagens na internet, 200 mil views, 300 mil views. Gente, o impacto do nome Eli Lopes, né? Como você é conhecida e amada. Olha, é tanta gente me passando mensagem através do Instagram. A gente sabe o alcance, né? Diz, olha, eu e toda a minha família estamos rezando por você. Gaete, você não para um segundo da sua vida, que o que a gente tem de precioso é o nosso tempo, para rezar por ninguém que você não goste. Então, assim, olha, tanta gente que não nos conhece pessoalmente, né, Mônica? E que Torce nossa pela felicidade, gente, que reza. Olha, o poder da oração. Eu acho que Deus não me levou porque Ele viu aquele tanto de oração. Ele diz, oh, meu Deus, vai me dar mais trabalho se eu trouxer. Deixa lá mesmo. E Tanta gente pedindo, deixa a bichinha lá mesmo. E os seus familiares, né? Seu irmão, o seu filho, que nesse momento aí não largam a mão. Ele tá até aqui no estúdio, né? E o nosso príncipe lá na escola. Exatamente. Ele tá dormindo comigo. De madrugada, se eu preciso, às vezes dói a coluna de ficar deitado há muito tempo, aí ele me puxa e me levanta, me deixa sentada na cama. Olha só. É um amor, um amor. Projetos para o futuro? Eu quero ficar de pé o quanto antes e cuidar dos projetos que ele me mandou cuidar. Que só agora que eu entendi. Já pode falar algum? Um deles, que eu acho que todo mundo já imagina, é cuidar do João, né? Eu tenho que estar inteira para cuidar do meu filho. O João é um adolescente de 13 anos, fez agora, que é da minha altura, gente. Ele calça 42, então é um pequeno gigante. Eu tenho que ter força para ficar de pé, para cuidar dele, e ele tem, assim, a língua da mãe. Tem mesmo. E aí eu tenho que ter argumentos rápidos para responder ele, para lidar com ele. Para isso você tem que ter força, tem que ter saúde. E a gente sabe, né, Mônica, nós que somos mães, a mãe presente faz toda a diferença. Toda a diferença.
O pai pode ser maravilhoso, pode ser o super pai, mas ele nunca vai ser a mamãe, a mama. Nunca. A mama somos nós. Nós é que olhamos as orelhas do menino, se está limpo, se está sujo. O pai quer lá saber disso. É verdade. As unhas estão cortadas, está tudo direitinho. Manda botar o casaquinho para não sentir frio. Isso é meme, mas é verdade. É Sempre verdade. que o João vai sair de casa, a gente olha o menino de cima a baixo, vê se está tudo limpo, tudo ok. É um amor. É. Olha, Ali, foi muito bom a gente poder se reencontrar, saber que você está aqui para E eu contar essa quero mandar história um que tem muitos recado, planos. sabe, Mônica Manda. Gaete, para quem está passando por uma situação similar à minha, mesmo que não seja de um AVC, mas seja de uma doença, É importante. de uma depressão, de algum problema similar, que esteja para baixo, pensando, meu Deus, por que aconteceu comigo? O que é que vai ser da minha vida? Olha, faça o que eu fiz, faça esse exercício de pergunta. Só Deus pode lhe responder por que e para que aconteceu com você. E Ele vai lhe dar a sua missão. Depois que você entender, todos os caminhos se abrem e você vai ficar pronto para realizar a missão que Ele lhe passou. E nós temos uma missão aqui. A gente não fica aqui à toa. Olha, na minha família, tu sabe que herança de pobre é doença, né? Aí, papai, o DNA dele todo é de AVC e infarto. Inclusive, eu tenho 3 tios que já sofreram. Ele não morreu de infarto, mas os tios, teve 2, um morreu, o outro tem muitas sequelas. Eu sei que todos passaram por essa situação, né, da família, de ter uma herança ruim dessa de AVC e de infarto, porque é como diz o próprio nome, é um acidente. Você não tem como prever a hora que ele vai acontecer. Não, vou ficar quietinho aqui que eu vou já ter um AVC. Não existe isso, né? É. Então, eu queria até pedir às pessoas que têm crianças em casa, que já tem um garotinho, uma garotinha maior, 10 anos, 11 anos, gente, eles entendem, eles compreendem tudo que a gente ensina para eles. O número de um telefone, tudo, né? Às vezes a gente, naquela proteção de mães, não mexa com ele não, que ele é pequenininho. Uhum. Mas ele entende. Eles fazem chantagem com a gente desde que a gente está amamentando eles. É. Fica querendo mais e chorando. Aquilo ali é uma chantagemzinha que eles sabem que quando estão chorando, alguém ajeita e diz, opa, pô, vou já chorar mais. É verdade. A inteligência dessas crianças é algo assim fora do normal. Não se iluda por achar que eles não entendem. Ensine para ele o número do SAMU, como é que liga para 192, como é que explica para as moças lá o que está acontecendo com a mamãe, com o papai, com o vovô, que geralmente são as pessoas que moram Como com a gente fala? em casa. Criar para o mundo, né? Já. E assim, ele não pode ajudar, mas alguém vai vir e ajuda porque ele chamou. Mostre a senha do seu celular, desbloqueie seu celular na frente dele para ele ter acesso ao número de alguém da família, que foi isso que aconteceu com o João. Sim, Ele sabe como desbloquear meu celular e ligou para o meu irmão, para o Robert, sim. que foi quem chegou na hora. Porque assim, o AVC ele tem uma janela de atendimento, que é um tempo máximo para você ser atendido, para evitar que os neurônios todos morram. São 4 horas, 3 horas e meia a 4 horas. Se você não for atendido nessa janela de tempo, as suas sequelas podem ser irreversíveis. Não vai ter fisioterapia no mundo que dê um jeito. Então, vamos evitar, né? Se a gente puder evitar, fazer todos esses processos, como você falou. Eli, E aqui no Brasil, a gente tem um caso que é quase uma regra de muitas crianças, netos ou filhos, morarem com os avós, morarem sozinhos com os pais. Então, assim, se acontecer alguma coisa, você tem uma pessoa ali com saúde, com a inteligência, o HD novo, que menino é Para bicho auxiliar. inteligente demais, né? Pega no ar as coisas. Então, se eles estão ali, por que a gente não pode treinar aquele pequeno ser humano que ama a gente, que a gente ama ele, e explicar com todo carinho, olha, se a mamãe desmaiar, se acontecer alguma coisa, você pega o telefone da mamãe, liga 192 e explica para a moça lá quando ela atender, diz, a mamãe desmaiou, a mamãe está aqui, precisando de ajuda, Relatando mande alguém tudo. para ajudar. Pronto, você foi socorrida por um ser humano que te ama.
e que é inteligente demais, demais, porque esses meninos de hoje, olha, o João, ele realiza cada proeza no meu celular que eu não sei nem para onde é que vai. Olha ali, eu tenho certeza que não só eu, como o Gaete, né, que trabalhamos com você, e eu que sempre tive essa amizade com você, eu já tinha essa admiração, esse carinho e esse afeto, e estou cada vez mais orgulhosa de te ver assim, para poder falar para as pessoas, passar a sua história, o seu exemplo e ter essa força, essa firmeza, que a gente sente a energia A gente não só de te pode olhar. parar de lutar. De Não jeito pare de nenhum. lutar, estamos juntas sempre, tá? Vou pegar aqui na sua mão. Quer dizer que você tá linda. E você também, te amo. Beijão Beijos. na Lívia, Beijo no meu Fabrício. filho. E vou lá com a Lívia, né? Agora que a gente conversou aqui, pra poder, até me arrepiei, pra poder a gente visitar você, bater um papo e tomar aquele chá das 5, né? Lógico. Papo de mãe. Gaete, você não sabe desses bastidores, mas o João, quando era pequeno, ele era apaixonado pela Mônica. Era. Ele queria casar, Sério? ele queria casar com ela. Se o Fabrício Deus. não corre, Ó, Fabrício, fica de olho. fica de olho. Te liga, Fabrício. Se liga. Beijo, meu Gente, amor. Muito obrigada. E já a gente vai receber Boa sorte nosso pra amigo vocês, Carlos Talha. tá? Obrigada. Ai, amo. Um beijo pra ele. Olha, e Jojo Todinho surpreendeu ao exibir aí a sua nova silhueta, depois de perder quase 80 quilos. A gente se pergunta, afinal de contas, quais foram os procedimentos realizados por ela. E aqui no estúdio nós recebemos o cirurgião plástico, Carlos Tágira, que analisa tudo. Olha só. Falamos sobre ela, a Jojo, que fez aquela repaginada, aquela mudança no visual, elevação de autoestima e o melhor de tudo, qualidade de vida. Falou até já que pretende, quem sabe, concorrer aí aos campeonatos de fisiculturismo. Acho que não só ela, como o nosso próprio entrevistado tá Ela- pensando nisso, viu? Arnold Schwarzenegger fez um desafio a ela, né? Quem sabe ela não se É tornaria a musa, ele quer que ela seja a musa do tá. Arnold South Mas America. Esse antes dela chama muita atenção, gente. Como é que ela aguentava, como é que ela tinha saúde diante, porque a gente sabe. Existem umas pessoas que romantizam. Eu não romantizo porque eu sou gordinho. E estou precisando dar aquela emagrecida por uma questão de saúde. É de saúde. As pessoas hoje romantizam demais as coisas, né? Vamos Bom aceitar. dia. e tudo mais. Nem sempre a aceitação é a melhor solução. Bom dia, doutor Carlos. Seja bem-vindo ao Atualiza aí. E já vamos falando sobre os detalhes de todo esse processo da Jojo. E a gente percebe, você mesmo é prova disso, não só como cirurgião, e deu uma boa emagrecida, qualidade de vida, né? Olha que mudança. Mas antes eu quero aproveitar ali o Gaete, né? Meu amigo, bom dia. Olha, dia. tem uma solução para você. Tem uma solução, Vamos basta lá querer. comigo Eu aqui. até sei o que é. Eu até sei Eu o que vou é. te levar lá para a clínica e a gente vai... Ó, Ó, saúde. 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 Mas, enfim, 86 quilos mais magra, a gente sabe que a bariátrica e a alimentação fez parte desse processo, atividade física, mas precisa ter uma mudança em vários ajustes que só nós, que estamos ali, não só a mulher como o homem, é que sente a necessidade dessa mudança através da cirurgia plástica, né? É, exatamente, 86 quilos. Já pensou nisso? É quase o peso do Dr. Carlos que perdeu, né? Sim. É muita coisa. Mas eu falo de mim também, como você já começou a falar. A gente tem que ter essa mudança, né? A gente tem que querer. Ano passado eu estava me sentindo mal. Estava me sentindo Cansado. mais cheinho. E não é só a questão estética, né, Gaete? É a questão mesmo também de você sentir saúde. Um pontapé para mim que aconteceu foi a questão de eu ter feito o exame da hemoglobina glicada, que ele é o principal exame para a questão de diabetes. O meu deu na trave. Digo, Eita. agora eu tenho que começar a mudar, a gente tem que mudar, tem que buscar saúde, tem que perder peso, tem que começar uma alimentação correta, tem que começar hábitos corretos, fazer atividade física. É todo um conjunto que é isso que tu tá puxando. Não é só fazer uma cirurgia bariátrica, não é só tomar medicações, tem que ser toda uma mudança de hábitos. A gente tem uma planilha que mostra nas imagens todo o processo cirúrgico que ela já fez até os dias de hoje. Porque em 2019 ela colocou 1 litro de silicone, depois ela reduziu para 600, depois ela fez redução de mama. Muita coisa, né, que ela já fez. Primeiro, ela tinha muita mama. vamos ver aí antes depois, Ícaro. Bota aí pra gente que, Que o é Dr. Carlos a vai imagem. um perito no assunto, né? Tudo que ela já fez, Daí. né? Isso. Ó. Primeiro, ela já tinha muita mama, né? Tinha e aí muita mama. substituiu colocando 1 litro. 1 litro é muito peso. Imagina 2 litros de mama na coluna que vai fazer esse movimento aqui, ó. Que vai, pesar, pesar, tensionar. que vai tensionar a coluna dela. Então, assim, ela tinha muita mama e ainda botou muito silicone, né? E o óbvio, ó, gente, imagina.
o peito em si, ele não tem um osso que vai dar uma sustentação para o peito. Então imagina, 1 litro. Além de tudo, vai cair muito rápido. Muito rápido. No emagrecimento fica uma certa flacidez aí? Muita pele, ela tirou muito de Aí, tecido, aí né? já tem isso, né? Depois com o emagrecimento, teve mais queda, mais flacidez, muito mais pele para poder ser retirado. E aí ela fez essa diminuição de 1 litro para 600 ml, que ainda é muito grande. Muito grande. Se a gente pensar só nos 600 ml do silicone, isso daí já é maior do que a maioria das mulheres, maior do que o peito de muitas mulheres. E de novo flacidez, de novo caimento. Por isso que veio já a 3ª cirurgia das mamas, né? É. E agora está num tamanho ideal e a gente quer saber, a abdominoplastia, ela não é mãe ainda, a Jojo, né? Então a abdominoplastia resolve o caso dela e se ela pretender ter filhos futuramente? É excelente, olha. Então, é porque a gente tem que falar de pele e tem que falar da gordura localizada. São as duas coisas. E ela já fez também lipoescultura, né? Só que teve esse ganho de peso todo. Então, imagina que a pele toda esticou a pele e depois a pele não volta, porque ela teve esse esticar. Ela é igual um elástico, ela se rasga. Então, ela não volta todo. Ah, mas ela não teve filho. Bom, mas tem aquela flacidez toda. Às vezes, por conta disso, tem uma diástase grande. Às vezes, tem até hérnias. Então, são etapas. Sim. Ah, mas aí ela vai ter filhos. E aí ela pode ter flacidez de novo, pode ter hérnia, pode ter diástase tudo de novo? Pode. Mas são etapas, né? Ela tinha tantos anos, ela teve tantas mudanças aí, e daqui a 10 anos, talvez, ela vai e faz de novo. Doutor, pra onde é que vai tanta cicatriz Bom, de cirurgia? essa São os ossos do pergunta... ofício, né? Não, e Esse essa é o pergunta é o segredo, meu né? primeiro ponto quando eu falo com as nossas pacientes, tá? É o primeiro ponto. Primeira coisa, quando você decidir fazer uma cirurgia plástica, vai ser uma troca. Uma troca entre o que está te incomodando por cicatrizes. E realmente são cicatrizes. A gente vai falar mais para frente, ela já teve cirurgia nos braços, cicatriz nas coxas, no abdômen, na mama. São muitas cicatrizes. Mas, ao mesmo tempo, também a gente sempre fala assim, que, tá, de roupa, você vai estar sempre escondido, vai estar coberto, não vai estar exposto. Olha aí o resultado dela. A né? diferença é violenta, né? É verdade que o tom da pele influencia no queloide, na cicatrização? Influencia. 80% da qualidade da nossa cicatrização vem da genética. E as peles com mais cor, ela tem maior chance de ter o queloide, sim. Olha aí. E aí já vai entrar em toda outra etapa. Tratamento, pomadas, várias coisas para poder a gente conseguir ter cicatrizes melhores. Mas é uma troca, Gaete. Sempre é uma troca. Cicatrizes versus o que está te incomodando. Peito muito grande, o peso, a dor na coluna, aquele caimento. Bom, as cicatrizes vai valer a pena. E vamos encerrar falando também da cirurgia do momento, que é a Mami Makeover, Makeover, né? exatamente. Que é assim a onda do momento, onde pode ser feito, digamos, como se fosse um combo, um pacote, né? Tudo aquilo que acontece com a mamãe depois das gestações, né? A mamãe vai ter filhos, a mama cresce, a mama tem flacidez, aí ela amamentou, a mama começa a secar e vai murchando. As gordurinhas localizadas. Ah, doutor Carlos, eu perdi minha cintura, eu estou aqui com o estômago alto. Então, é a cirurgia para repaginar a mamãe. Tudo isso. Para poder ela voltar, né, àquela vida, se voltar... Na verdade, não é nem voltar àquela vida, é um novo momento, uma nova fase agora, mamãe com um filho, com uma bênção, e ela se sentindo numa versão melhor ainda naquele novo momento da história dela. A gente faz toda a lipoescultura, a abdominoplastia, as mamas, faz tudo numa cirurgia só. E um detalhe que é até revolucionário, que é um aparelho utilizado pelas famosas que você tem durante a cirurgia, utiliza, que foi Exatamente. utilizado também na Jojo, que é essa questão de dar mais firmeza, colágeno, estimular o colágeno nesse processo cirúrgico. Exatamente. É um aparelho fenomenal que eu hoje uso em todas as nossas lipoesculturas, que é o argoplasma. Tá? Ele vai ser, imagina, um bisturi elétrico que vai ajudar a ir cauterizando a pele para dar mais firmeza na pele. E a gente pode usar em tudo. No braço, nas costas, na barriga, nas pernas, em tudo. E ele vai somar o resultado com a cirurgia. Qual o máximo de horas permitido, o limite, assim, para se fazer toda essa mudança? Ou tem que ser por etapas, realmente? Então, aí eu falo assim, tem que ter toda uma equipe, um planejamento e estrutura, tá?
Porque, às vezes, um colega vai fazer somente uma cirurgia de mama e ele demora 10, 12 horas em uma única cirurgia. Então, você tendo uma equipe, uma estrutura, tudo organizado, e a gente fala muito de processos e etapas. Então, tudo já controlado, planejado e organizado, então cada pessoa da equipe, cada etapa está tudo cronometrado, para não ter atraso, para não ter demora. A equipe toda em sintonia. Então, dá para fazer a mama makeover junto? Dá para fazer tudo junto? Dá, com toda a segurança, num tempo de umas 7 horas de cirurgia? Sim, tendo tudo organizado, todas as etapas e processos organizados com toda a segurança. E vale ressaltar, doutor, que cada caso é um caso, né? Sim, cada caso é um caso, porque aí a gente vai ter que preparar a paciente, às vezes ela está acima do peso, às vezes está com as vitaminas alteradas, às vezes está com o ferro alterado, e aí a gente vai dizer, ó, não, então essa situação aqui, vamos fazer só uma cirurgia primeiro, depois a gente faz a outra, a gente vai planejando pela segurança. O único ponto que eu não abro mão nunca é a segurança. É a segurança, até porque na anamnese mesmo já é solicitado uma série, uma bateria de exames para identificar se não tem algum problema. A gente está falando agora há pouco com a Eli Lopes. Ela foi uma paciente, né, que há alguns anos atrás, né, ela queria fazer uma cirurgia de silicone e descobriu-se um sopro no coração, né? Ela te contou isso? Sim, sim. Gente, simplesmente, ela tinha uma data marcada, eu nunca esqueço, era 15 de dezembro, Sim. tá? Fui eu que indiquei até, por isso que eu sei de e tudo. Fizemos tudo, organizamos tudo. E ela fazia, acho que crossfit, ela Sim. fazia atividade física. Sempre se Isso. cuidou. E nunca sentiu nada. Aí fomos fazer os exames, pois simplesmente ela mudou de cirurgia plástica Sim, para uma exatamente. cirurgia cardíaca, fez cirurgia no coração e graças a Deus. E para você ver, ela não estava sentindo, gente, Nada. nada. Ela estava se planejando para uma cirurgia futura de estética, né? E acabou Hoje a gente já descobrindo tem até mais uma evolução. A gente já tem etapas. Então, quando a paciente chega na minha primeira consulta, no dia que eu vou até conhecer a paciente, a gente já tem exames prontos. Porque aí eu já vou te preparar. Porque às vezes tem paciente que ainda precisa corrigir vitaminas, corrigir ferro, fazer algumas mudanças para poder chegar na cirurgia. E às vezes a paciente diz, eu quero minha cirurgia amanhã. Aí, não, não Calma, vai né? poder não. Calma que a gente vai te preparar para você estar no melhor momento da cirurgia. É isso aí. Então, foi muito bom conversar com o Dr. Carlos, que demais. sempre vai estar conosco aqui, trazendo aí os esclarecimentos, né? Parabéns, sucesso aí. Volte sempre trazendo novidades e essa dica especial que não pode faltar, como ele disse pro Gaete, né? Vamos, porque eu tenho a solução. Não é uma mágica, mas começa por aí. Gaete, eu tô contigo, eu te espero. Você vai lá na clínica e a gente vai resolver isso. Olha, aí. vai dar uma conversada. Essa Já conversa pensou? eu gosto. Já pensou Gaete versão 2025? Ser lindo, hein? Vai ser tudo. vamos lançar uma enquete aqui com todo mundo. Vamos lançar. Fala Vocês aí querem? no chat, no WhatsApp nosso aqui. E Gaete, emagrece ou não? Pronto, aí. Emagrece ou não? Vamos atender esse pedido. E o Dr. Carlos Tadler vai estar agora aqui na IEL TV, pelo jeito, Na IEL né? TV, com uma clínica que, inclusive, além de já ser linda, vai ficar melhor e maior, né? Vai sim, é uma nova etapa e faço questão de estar juntos porque vocês, a gente, vamos crescer todos juntos, não vamos parar. É verdade. Obrigada. As redes sociais disponíveis com o QR Code também para vocês conferirem todos os detalhes. Sucesso e bom dia. Obrigado. E olha, um caso que ganha repercussão nas redes sociais, né? E que cada dia a situação fica ainda mais tensa. A mãe Riaça, impedida de ver as filhas há 2 anos, agora conta com também um movimento de mulheres que crescem em defesa dela contra a decisão da justiça. E a gente vai relembrar aí o caso que foi registrado aqui no programa com muita informação. E, inclusive, conversamos com profissionais que puderam falar mais profundamente sobre o assunto. Assim como a gente, mudando de chave, mas não menos, falando sobre essa questão de abandono, de luta e de questão de justiça familiar, né? A gente fala agora também do ato que teve ontem, né? Na verdade, na última... Foi ontem, né? Foi. Isso. Um grupo de mulheres que se reuniu na Praça da Liberdade, em Teresina. Todo mundo viu aí, na palma da sua mão, na internet, nas redes sociais, né? No Instagram da própria Riaça, para apoiar Riaça Ribeiro, que não vê suas filhas há mais de 2 anos. Elas protestaram contra a violência institucional e a alienação parental. A Riaça acusa o ex-marido de dificultar o contato com as crianças e afirma que a justiça tem sido omissa. O pai já foi ouvido, mas ainda não há decisão que permita a ela retomar o convívio com as filhas. Nós, como mães todas, claro, a gente se revolta a ver uma notícia como essa e a justiça está aí tomando de conta. Tudo segue em segredo de justiça, na verdade, né?
Olha, vamos lá então para os detalhes, Mônica Freitas. Conta. Porque aqui a gente faz jornalismo, muito sério, inclusive. A gente procura as partes, a gente procura aqui as manifestações que foram realizadas nas redes sociais de ambas as famílias. E esse caso, ele chama a atenção por uma coisa. A Raíssa Riaça é enfermeira. E o marido, o ex-marido, médico, doutor Geraldo Diniz, que atende, inclusive, no estado do Maranhão. E a Riaça já está mais de 2 anos sem ter o contato físico com as filhas. E o caso segue em segredo de justiça. E todo mundo que ousa comentar, a falar, é reprimido. E eu falo isso, inclusive, à imprensa. E a reclamação é genuína quando um processo ele não anda, já que a família do pai tem raízes, né, na justiça. A mãe dele é uma ex-promotora. Promotora de justiça aposentada. Uma promotora aposentada, né? Não é ex-promotora, não deixa de ser, mas uma promotora aposentada e muito benquista na sociedade piauiense. Só que essa mesma doutora soltou ontem, às 19 horas. Foi ontem? E a gente tem os prints das declarações feitas, né, pela ex-sogra de Riaça. E olha só como é pesado. Vamos dar a tela cheia? Olha, se é direta ou indireta, você de casa é que vai dizer, você que tem acompanhado a luta de Riaça, né, para ter contato com as filhas, mas ela diz o seguinte: se um burro me chutasse, eu processaria? Você já bateu nos filhos hoje? Pegue sandália e cinturão. No Piauí pode. Vamos passar um outro print? Você já bateu nos seus filhos hoje? Pegue sandálias, cinturão, palmatória. No Piauí pode. A elite e parte da mídia concordam. Você que está em casa concorda com esse tipo de coisa? A gente como mídia concorda? Mas a promotora aposentada está afirmando isso. Que nós concordamos com isso. Eu não concordo. Esse outro print. E aí, vamos lá. E esse é o print mais pesado, que eu acho, porque mexe com a honra dos envolvidos no processo. Traição familiar. Me casei para sair da pobreza. Consegui carros de luxo, vida farta, viagens. Chifrei o besta. Ha, 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 ha. Essas são as declarações feitas em rede social, está lá público no Facebook, na conta da doutora Leida Maria, promotora aposentada do Ministério Público aqui no estado. Reforçando que as mães estavam ontem protestando contra a violência institucional e a alienação parental. E reforçando também que a Riaça acusa o ex-marido de dificultar esse contato com as crianças, uma vez que a gente sabe, né, Gaete, que as crianças têm total direito de ter o convívio familiar. Você sabe que a audiência de reconciliação tentou evoluir esse caso? Assim, não está deixando ver, vamos tentar aqui ver se a gente chega num consenso. Mas me parece que não. Agora sim vem aquilo que a gente apurou. Eles tiveram um casamento conturbado, que demorou muitos anos. Na realidade, foi um casamento bem longínquo, né? 14 anos, inclusive, de relação. E terminou por conta ali dos boatos, das dúvidas, ciúmes, acusação de traição. Mas chegou um momento em que a coisa não deu mais. O problema em questão desse escândalo familiar, por mais que o pai não queira que isso seja citado na mídia, é o afastamento das filhas, da própria mãe, tiradas desse convívio, que a gente sabe muitas outras coisas que rolaram, mas principalmente a dor da raiz, de Riaça, pela não presença das filhas, mas principalmente por um crime que hoje é considerado crime, chamada alienação parental, que é quando essas crianças são colocadas ali, do lado paterno ou materno, e ela é alimentada de boatos péssimos, ao ponto da criança sentir ojeriza pelo lado oposto, e ao ponto da criança não querer contato, seja com a mãe ou com o pai. E, infelizmente, essa é uma realidade que é uma história que não é isolada, é a realidade de muitas mães, muitas mulheres que sofrem hoje com o afastamento dos seus filhos pela alienação parental. Muita gente que está nos assistindo agora
esse caso ganha repercussão porque ele é um caso similar a de muitas outras pessoas. De muitas outras pessoas. E aproveitar o momento para dizer, 600 mulheres estão engajadas em um grupo de WhatsApp hoje, estão montando um movimento de manifestações, como a gente está Quem vendo nas protege imagens. as mães que lutam? E aqui uma denúncia que essas mães fazem, quando elas falam de violência na justiça, é esse o termo? Institucional, né? Violência institucional. É bom o termo. Porque, na realidade, existe ali, nessa violência, nesse campo de violência institucional, existem várias coisas. Como, por exemplo, o machismo. De achar que, possivelmente, a mãe traiu. Então, vamos aqui, pelo que a gente acha. Mas tem também uma declaração do pai que eu acho pertinente contar aqui. A justiça não vive de torcida, mas sim dos fatos. Como está em segredo de justiça? Como a gente também aqui não vive de torcida, de A e B, e a gente vive dos fatos, a gente espera que a justiça do Piauí seja tão madura como já foi em muitos outros casos e coloque um ponto final, sendo justa para ambos os lados. De fato, é o que a gente espera, né, Gaete? Ai, meu É Deus isso. do céu, que caso, hein? É. Que caso, mestre, você fica emocionado, eu senti Sim. que você... Sim. Comecei até a gelar aqui e a suar ao mesmo É, tempo. porque é pesado, é um assunto Pra pesado. gente que é mãe, a gente não se imagina em nem um segundo distante dos nossos filhos. Imagina 2 anos, né? E enfrentando tudo isso. Difícil. É isso, Mônica Freitas, a gente fica por aqui já tem Política Dinâmica com Marcos Melo. E a gente passa a bola pra ele, desejando a todos vocês uma ótima sexta-feira santa. E a gente retorna Feliz segunda-feira. Páscoa. Feliz Páscoa. Eu vou buscar os ovinhos com você. A gente vai ter a nossa caça aos ovos ainda, né? Ah, vamos. Vamos. Vamos fazer, viu? Ovinhos da Páscoa, ovos de chocolate. Beijos, uma Páscoa de muita paz, alegria e amor nos corações. Inclusive de vocês que estão aí na suíte, cada um ganhou o seu ovo, que tudo. Tchau.